Bom, pessoal, hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre estado de mal epiléptico. Bem, conceituando, inicialmente eu acho importante a gente conceituar o que é crise epiléptica. Crise epiléptica ela é secundária a uma hiperexcitabilidade neuronal. E essa hiperexcitabilidade neuronal vai provocar sinais e sintomas neurológicos que tendem a ser transitórios e autolimitados. Quando essa transitoriedade e essa autolimitação não ocorre, a gente começa a pensar no diagnóstico de estados epilépticos. Então, é uma condição onde a falha nos mecanismos responsáveis pela cessação das crises ou uma perpetuação nos mecanismos de início de crise. Isso vai levar a crises anormalmente prolongadas, ou seja, aquele conceito de transitoriedade é perdido, tá certo? Aí a gente considera que após um ponto de tempo T1, que é por volta de 5 minutos, a gente considera que a partir daí esse paciente está tendo crises anormalmente prolongadas, certo? Um outro conceito, que é o ponto de tempo T2, que ocorre por volta dos 30 minutos. A partir daí, a partir desses 30 minutos, eu vou considerar que o paciente está tendo, vai ter consequências a longo prazo. Então, existe um maior risco de morte neuronal, de lesão neuronal, após 30 minutos de crise epiléptica contínua. Então, esse é o conceito. Quando eu tenho de 0 a 5 minutos, eu tenho uma crise autolimitada, uma crise epiléptica, esse é o conceito. Quando eu tenho de 5 a 30 minutos de crise contínua, onde o paciente ou está tendo crise continuamente, ou ele está tendo crises, mais aquele conceito de que tem crises, para de ter os movimentos, mas não recupera a consciência. Se isso ultrapassa os 5 minutos, me faz pensar que eu posso estar diante de crises anormalmente prolongadas, que eu devo ter falha tanto nos mecanismos de interrupção de crise, como eu posso ter algum fator etiológico que, se eu não cessá-lo, se eu não tratá-lo, eu não vou conseguir tirar esse paciente de estado de mal. E o ponto de tempo T2, que a gente considera acima de 30 minutos, eu já vou considerar que esse paciente realmente está com algum grau de lesão neuronal. Vai ter essa lesão neuronal consequente e provavelmente irreversível. Então, eu classifico o estado de mal basicamente em duas condições: os estados epilépticos convulsivo e o não convulsivo. Basicamente, convulsivo, eu tenho um componente motor, seja ele mioclônico, seja ele tônico-clônico generalizado, seja ele tônico, seja ele focal motor, importante sempre ter em mente que tem que ter um componente motor, ou hipercinético. Nos não convulsivos, aí eu posso ter crises sutis, posso ter os pacientes em coma, que a gente sabe que até 30% dos pacientes em coma que a gente encontra nas UTIs podem estar em estado de mal. E a gente tem propriamente as crises generalizadas, que são os estados confusionais prolongados, as ausências típicas e atípicas, ou a gente pode ter um componente focal, uma crise focal sem componente motor, com componente sensitivo, sensorial, emocional. E aí a gente tem a crise, o status não convulsivo, tendo uma dessas variações. Bom, ainda dentro dos conceitos, a gente tem dois subconceitos, que é o estado de mal refratário e o estado de mal superrefratário. Eu considero que o paciente está em estado de mal refratário geralmente após 1 hora de status, onde eu consigo colocar, eu já fiz o primeiro nível de tratamento farmacológico do paciente com benzodiazepínico, ele não respondeu. Já fiz um segundo nível de tratamento do paciente com um fármaco antiepiléptico, ele não respondeu. E aí, geralmente, quando eu chego nesse ponto, eu estou em torno de 60 minutos do início do quadro e eu considero que aquele paciente ele é refratário. Quando o paciente, eu faço o terceiro nível, que a gente vai ver no fluxograma de tratamento medicamentoso mais na frente,
Mas quando eu chego no terceiro nível de tratamento medicamentoso com fármacos antiepilépticos e esse paciente mantém crises, isso ocorre por volta de, já depois de mais de 20 horas, de 24 horas de status, eu digo que o status é super refratário. Então, falando um pouco de epidemiologia, a gente tem uma incidência de 20 a 30 casos de estado de mal a cada 100 mil habitantes. A gente tem uma distribuição etária dita bimodal, com os picos de incidência em menores de 1 ano, relacionados geralmente à imaturidade cerebral e neuronal. E o outro pico é por volta acima de 60 anos, nos pacientes idosos que já têm lesão cerebral, já têm um grau de atrofia cerebral importante. Então, esses dois grupos etários são mais vulneráveis ao cérebro não ter aquele mecanismo de cessação de crise tão patente. Bom, a maioria dos pacientes que entram em status, eles não têm história prévia de epilepsia. Mas, depois de um episódio de estado de mal, 22 a 40% dos pacientes cursam com crises subsequentes. E aí, para isso, tem um artigo que eu gosto muito de discutir com os residentes. Com certeza, quem é meu residente ou quem foi meu residente estiver assistindo essa aula, conhece esse artigo. Esse é um artigo que saiu na Neurology em 2015. E apesar de ele ser antigo, relativamente antigo, ele traz algo bem do dia a dia da gente, que é aquela dúvida que o médico de emergência tem, se deve ou não iniciar fármaco antiepilético depois de uma crise não provocada, de uma primeira crise não provocada. Então, a primeira crise que eu não encontro, eu não consigo encaixá-lo como sintomático agudo, o paciente não estava infectado, o paciente não estava com hipoglicemia, eu não sei por que esse paciente, eu não encontrei uma causa que justificasse aquela crise daquele paciente, aquela primeira crise daquele paciente. Então, o que é que eu devo começar ou não fármaco nesses casos? E aí, esse guideline, ele mostra para a gente que a gente deve ponderar início de fármaco numa primeira crise de pacientes que tenham alteração estrutural no exame de imagem, de pacientes que tenham que tiveram uma crise, na verdade, noturna, que acende a luz para a gente pensar numa crise genética, realmente, as crises do lobo frontal. E dentre outras condições que ele coloca, histórico familiar e tudo mais, ele coloca se o paciente se a primeira crise do paciente, se a primeira manifestação do paciente foi estado de mal. Se foi, ele considera que a gente deve manter esse paciente com tratamento, mesmo o paciente não apresentando crise subsequente depois de ter entrado em estado de mal. Falando ainda um pouquinho de epidemiologia, e tem a mortalidade. A gente encontra, essa percentagem foi o que eu encontrei na maioria dos estudos que eu li. Mas em alguns estudos eu encontro uma mortalidade, uma percentagem ainda mais variável. Teve um estudo que mostrou entre 10% e 85% de mortalidade no estado de mal. E essa variabilidade, esse estudo que saiu no Epilepsy and Behavior, em 2015, ele estudou pacientes até 9 anos depois dos status epilépticos. E ele encontrou que a mortalidade foi maior em pacientes acima de 60 anos. Quando a etiologia do status era uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, uma hipoxemia cerebral. E ele valorizou bastante esse item 3, que é a duração do status. Então, foi aí que ele encontrou que as crises que foram prontamente resolvidas em menos do que 2 horas, apresentaram mortalidade bem baixa, em torno de 10%. Já os pacientes que passaram mais do que 20 horas em status, eles tiveram uma mortalidade acima de 85%. Então, esse estudo valorizou bastante esse item 3 aí, que é a duração do status. Além disso, eles ainda pontuaram o comprometimento de consciência como um sinal de mau prognóstico. Então, assim como no AVC, também no status, a gente tem o conceito de que tempo é cérebro.
Porque se eu estou diante de se eu tenho uma mortalidade em torno de 10% nos casos que são prontamente tratados e resolvidos com menos de 2 horas do início do status, e se eu tenho casos se eu tenho um índice de mortalidade em torno de 85% nos pacientes que passam mais de 20 horas em status, eu devo, para evitar essa mortalidade, para trazer essa porcentagem de mortalidade para o mais baixo possível, eu devo agir de forma o mais precoce, mais rapidamente possível. E aí, buscando a etiologia, né? A gente tem alguns pilares aí etiológicos que a gente deve buscar. Então, sempre que possível, levar o paciente para fazer uma imagem simples de tomografia, uma tomografia sem contraste mesmo, para que a gente consiga excluir algumas alterações estruturais, como erros de migração neuronal. Às vezes a gente não consegue, numa tomografia simples, identificar, mas displasias, polimicrogirias, esquizoencefalias, erros de migração neuronal de uma forma geral, sangramentos, né, hemorragias subaracnoides, que são altamente irritativos de meninge e causam mesmo crises epilépticas, tumores, né, que abrem o quadro como crise convulsiva. Temos causas infecciosas também, muito incidente no nosso meio. Então, nós temos as neurotoxoplasmoses, os abscessos, as encefalites, seja encefalite autoimune, né, que aí cai aqui um pouquinho no imunológico, seja encefalite por viral, por zoster, que é bem comum. As causas metabólicas, aí a gente também tem que buscar, fazer exames laboratoriais, buscar um distúrbio de sódio, que é muito comum, fazer um HGT, buscando hipo ou hiperglicemia. A gente sabe que são condições muito incidentes de crise epiléptica de uma forma geral, e se não tratado rapidamente, por que não pode ser uma causa de status também, né? Temos as causas genéticas, então são aqueles pacientes que têm crise epiléptica desde a infância por mutações genéticas. Aí eu trago o Dravet, né, que tem mutação no gene SCN1A, e assim, é uma síndrome bem incidente no nosso meio. E tem as crises de novo, então são aqueles pacientes que tiveram crise lá atrás, tiveram crise na infância, na adolescência, e aí fizeram uso de fármaco por um tempo, pararam o uso desse fármaco, às vezes até por recomendação médica mesmo. A crise foi dita resolvida e o paciente suspendeu o uso de medicação, e aí eles podem apresentar crise novamente, e essa crise pode vir, já que o paciente desprovido, principalmente na fase de desmame de algumas medicações, se o desmame for muito rápido, a gente pode ter, por falha de nos mecanismos inibidores de crise, a gente pode ter um início, um status vindo aí dessas crises de novo. Eu peço desculpa para vocês, mas eu quis colocar alguns exemplos de alteração do eletroencefalograma para mostrar a importância, apesar de a gente não ter tanto acesso a essa ferramenta. É muito importante a gente, diante de um paciente crítico em status epilépticos, a gente ter um eletroencefalograma contínuo. Porque diante de pacientes que não façam manifestação clínica, ou seja, que não tenham a clínica que eu consiga diagnosticar aquele status, se ele ainda está presente ou não, quando eu tenho status não convulsivo, quando eu não tenho um componente motor para me ajudar, eu preciso de um eletro contínuo, né? Eu preciso de algo que me mostre, que eu consiga tatear, que eu consiga ver que eu estou fazendo um tratamento efetivo ou não. Então, eu peço desculpa realmente, porque a qualidade desse slide está muito ruim, mas aqui é uma atividade delta rítmica que a gente encontra em alguns casos de estado de mal. Então, nessa atividade delta rítmica, eu tenho ondas delta, na verdade a faixa delta, né, porque eu tenho 3 Hz, aqui em um segundo eu tenho 3 ondas, então 3 Hz é atividade na faixa delta. Essa onda é relativamente monomórfica, então a gente diz que o paciente tem uma atividade delta rítmica. Se esse padrão ocupar mais do que 50% do traçado do meu exame, eu posso dizer que o paciente está em status. Outro padrão muito visto em estado de mal, não convulsivo também,
é esse padrão que a gente chama periódico. Então, aqui tem alguns artefatozinhos, mas o importante é a gente ver aqui esse padrão, onde a gente tem um paroxismo, um intervalo, um paroxismo, um intervalo, um paroxismo, um intervalo. Os intervalos são mais ou menos regulares e a gente tem o paroxismo com esse padrão também mais ou menos regular, né? Mais ou menos homogêneo, vamos dizer assim. Aqui é um outro traçado, onde eu tenho aqui, ó, uma ponta e uma onda. Ponta-onda, descargas de ponta-onda generalizadas, tá certo? Aqui é durante o sono, então eu estou diante de um paciente que pode ter uma ponta-onda, uma síndrome de ponta-onda contínua no sono de ondas lentas, certo? Aqui eu já tenho um outro padrão, que aqui em um segundo eu encontro 3 pontinhas ou 2 pontinhas e meia. Então eu tenho descargas de ponta-onda generalizada a 2,5 Hz, 2,5 a 3,5 Hz, que configuram o status ausência. Obviamente, se eu tiver mais do que 50% do exame com esse padrão. Evolução desse traçado. Então, a gente nota que as ondas elas vão crescendo em amplitude e vão se distribuindo pelos outros campos. E aqui no finalzinho do traçado a gente já encontra alguns artefatos de movimento que o paciente provavelmente deve estar fazendo manifestação clínica dessa doença. Bom, entrando um pouco agora no tratamento. Tratamento, eu vou falar um pouquinho do tratamento farmacológico e tratamento não farmacológico eu vou falar um pouquinho do VNS e da dieta cetogênica. Mas, iniciando pelo tratamento farmacológico, a gente tem esse guideline que saiu em 2016, falando dos tratamentos de estado de mal em 3 níveis. E aí é bem interessante essa questão dos 3 níveis. Então, eles encontraram nível A de evidência para o tratamento, para a terapia inicial, que deve ser instituída o mais precocemente possível, tá certo? E não viu diferença de eficácia entre essas drogas benzodiazepínicas e o fenobarbital que ele colocou. Então, se você fizer midazolam I, se você fizer lorazepam IV, se você fizer diazepam IV ou se você fizer fenobarbital IV como terapia inicial, você não vai ter superioridade de uma sobre a outra. Outra coisa importantíssima que ele trouxe que para a gente, para aquele conceito de que tempo é cérebro, isso é bem crucial. Ele colocou que a depressão respiratória ocorreu mais em pacientes não tratados precocemente, que estavam em status e não foram tratados precocemente, do que nos pacientes que foram tratados com benzodiazepínicos como terapia inicial. Então, isso é importante porque, às vezes, o paciente ele não está dentro do ambiente hospitalar. E essas equipes de resgate têm medo de iniciar o tratamento o mais prontamente possível. Esse conceito que o guideline traz, de que a depressão respiratória ocorre mais em pacientes não tratados do que em pacientes que fizeram o uso do benzodiazepínico fora do ambiente hospitalar, isso encoraja essas equipes de resgate a instituir a terapia o mais rapidamente possível. Um outro conceito, nível A também de evidência que eles encontraram, é que a gente não tem superioridade clínica entre os fármacos antiepilépticos venosos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem uma série de novos fármacos que entraram no mercado recentemente, nos últimos 5 anos. A lacosamida, o levetiracetam, o ácido valproico venoso, que é relativamente, assim, foi algo relativamente novo. Então, essas drogas novas, elas têm uma maior tolerabilidade. Os pacientes têm menos efeitos colaterais, sofrem menos com os efeitos colaterais dessas drogas. Mas, por outro lado, não há uma superioridade clínica entre elas. Então, se eu fizer fenitoína ou se eu fizer lacosamida para um paciente,
provavelmente o da lacosamida vai ter menos efeitos colaterais, menos interação medicamentosa, porque a droga tem esse perfil. Mas ele não vai responder melhor, ele não vai sair mais rapidamente de status porque é a lacosamida e não a fenitoína. Uma coisa que eu devo chamar a atenção, não só para status, mas também para qualquer tipo de crise epiléptica que o paciente tenha, que seja uma epilepsia generalizada idiopática, de causa genética, digamos assim. Esses pacientes, eles tendem a ter falhas nos canais de sódio, certo? Então, mutações realmente nos canais de sódio. Então, se eu instituir uma terapia que seja bloqueadora de canal de sódio, eu não vou ter a resposta esperada, uma resposta eficaz, uma eficácia esperada para aquela crise. Então, isso é bem importante a gente chamar a atenção. Se eu estou diante, colho a história com a família me diz, não, ele tinha crise quando era pequeno. A gente consegue conceituar a crise como uma crise, assim, acender a luz de ser uma crise realmente generalizada idiopática com um componente genético. Então, nesses casos, eu vou evitar fazer fenitoína, vou dar preferência. No nosso serviço, a gente vai ter só o fenobarbital como opção, ou às vezes a gente consegue topiramato para fazer por sonda nasoenteral, que também é uma opção para esses pacientes com crise generalizada idiopática, mas eu devo evitar fazer realmente os bloqueadores do canal de sódio, fenitoína, fosfenitoína, certo? Uma outra colocação que o guideline traz é que não tem consenso de qual terapia de terceiro nível, qual anestésico eu devo usar. Então, eles sugerem, e é o que acontece mesmo no nosso meio, que o intensivista ou o médico que for dar seguimento àquele caso inicie a medicação anestésica que ele tenha mais familiaridade, que ele consiga manejar melhor, dose, efeito colateral e tudo mais. Importante a gente colocar que quando a gente chega nesse terceiro nível, o eletroencefalograma ele se torna assim realmente imprescindível para a gente conseguir tanto titular a dose da medicação como reconhecer o momento que a gente pode iniciar o desmame dos anestésicos. Então, falando um pouquinho aqui, eu coloquei 2 quadros mais para consulta. Eu acho que ninguém consegue ter isso tudo em mente. Mas as drogas que a gente usa mais no nosso meio, diazepam venoso, que a gente pode fazer 10 mg por dose em adulto e repetir a cada 5 minutos por 3 ou 4 vezes. A fosfenitoína, a fenitoína e o fenobarbital, que a gente usa em doses de 20 mg por quilo de peso. Tomar cuidado com a fosfenitoína, principalmente relacionado à hipotensão e a arritmias, tá certo? E também a diluição. A gente não deve usar soro glicosado para diluir fosfenitoína, porque precipita a droga, né? E aí vai causar uma flebite bem importante no paciente. O topiramato foi uma opção que a gente já teve aqui no hospital. É uma boa opção, principalmente para os pacientes que têm aqueles casos de epilepsia generalizada idiopática, onde eu não vou poder usar a fenitoína. E aí a gente pode fazer, a gente tem um espectro, é uma droga de amplo espectro, o topiramato, e a gente consegue fazer 400 mg até 4 vezes ao dia, dose máxima é de 1.600. A gente pode fazer até 400 mg, até 1.600 mg dia, sendo em 4 tomadas de 400 mg por sonda nasoenteral, tá certo? E devemos ter cuidado com a dose metabólica, né, nesses pacientes. O fenobarbital também 20 mg quilo, tá certo? Avaliar principalmente depressão respiratória, tá certo? Nesses pacientes. E as outras drogas realmente é mais para consulta, para a gente ter aqui para consulta. Então, temos a lacosamida, 200 a 400 mg venosa, o levetiracetam de 1 a 3 gramas venoso também para as crianças de 20 a 60 mg por quilo. O ácido valproico, a gente tem que tomar cuidado, porque um efeito colateral importante dele
é a plaquetopenia, então a gente não deve usar naqueles pacientes com TCE que podem estar sangrando, né? A gente pode piorar sangramento, infundindo doses altas de ácido valproico num paciente, podendo causar plaquetopenia. Aqui são as drogas anestésicas, então é aquilo que a gente conversou. Os anestésicos a gente vai deixar bem a cargo do médico, o médico assistente, o médico que vai manejar aquela terapia. Então, se ele tem mais familiaridade com o midazolam, que use o midazolam. Tanto aqui na restauração como no serviço particular que eu trabalho, o que mais usa realmente é o midazolam. É o que todo mundo tem mais facilidade de tatear a dose e tudo mais. Mas em São Paulo, eu já no serviço que eu rodei, eles usavam bastante tiopental. Uma coisa importante é que, como eu já falei anteriormente, a gente deve manter o paciente em eletroencefalograma contínuo, nesse nível de tratamento, e a gente pensar em desmamar o midazolam apenas quando a gente não encontrar mais o padrão de estado de mão no eletroencefalograma após 24, 48 horas. Aí, depois de 24, 48 horas, sem evidência de status no eletro, me deixa confortável de iniciar o desmame dessa droga anestésica. Então, aqui é um fluxograma, onde eu tenho uma timeline, né? Tem os tempos aqui nos quadrinhos à esquerda do vídeo, e o que devemos fazer nesse retângulo maior. Então, até 5 minutos, tentar ver a glicemia, que a gente consegue fazer mais prontamente, instituir ABC do trauma, né, do ATLS, do paciente crítico, garantir via aérea, garantir bom padrão respiratório, garantir circulação, garantir que o paciente não entre em choque, né? Iniciar monitorização, fazer uma monitorização de eletrocardiograma, já que o meu passo seguinte é fazer drogas que podem deprimir, podem alterar ritmo cardíaco. E aí, num segundo momento, a partir de 5 minutos, que não necessariamente a partir de 5 minutos, né? Se a gente conseguir já instituir aqui nesses primeiros 5 minutos, eu já vou fazer a terapia com benzodiazepínicos, tá? Vou fazer ou o midazolam intramuscular, ou o lorazepam intravenoso, ou o diazepam intravenoso, e eu não vou ter diferença, todos três são nível A, tá vendo? Eu não vou ter diferença entre a escolha de uma ou outra medicação. Depois disso, por volta de 20, 40 minutos, eu fiz lá as 3, 4 doses de benzodiazepínico, o paciente continua tendo crise, vamos escolher um fármaco. E aí eu vou ter a fosfenitoína, o ácido valproico, aqueles que a gente já conversou anteriormente, nas dosagens, assim, nas dosagens que a gente também já conversou. E o nível, e depois disso, entre 40 e 60 minutos, a terceira fase, o terceiro nível de terapia, a gente pode ou repetir o fármaco antiepiléptico, fazer uma segunda tentativa com fármaco antiepiléptico com a fosfenitoína, com o ácido valproico, ou a gente lançar a mão realmente dos anestésicos. E aí, a importância que ele dá aqui no final de todos estarem com monitorização de eletro contínuo. Aqui o slide repetido, e aí eu vou falar um pouquinho das terapias não farmacológicas. Então, a gente tem a dieta cetogênica inicialmente. A dieta cetogênica, o mecanismo de ação dela é baseado no princípio de você não ofertar glicose facilmente para o cérebro, não oferecer carboidrato, que é a glicose, que é o combustível mais fácil para o cérebro, que a gente encontra mais facilmente para o cérebro exercer suas atividades, e aí a gente vai evitar essa hiperestabilidade neuronal, já que o combustível mais acessível não vai estar disponível para o paciente em dieta cetogênica, em cetose, né? Esse artigo, ele é um guideline, na verdade, que falou só de dieta cetogênica tratando
epilepsias refratárias em crianças, mas ele tem um apêndicezinho que fala de estado de mal. O que ele fala no estado de mal é o seguinte, é que deve-se utilizar fórmula, é uma fórmula, um composto que a gente encontra que dilui em água, tá certo? E essa fórmula ela tem uma proporção de 4:1. Isso significa que são 4 de gordura para 1 de carboidrato. Essa é a proporção máxima que a gente tem de dieta cetogênica. E ela deve ser instituída por via enteral ou, se não for possível, via parenteral. Então, nessa empreitada, a gente tem que ter uma colaboração muito grande da equipe toda da UTI, enfermeiros, técnicos de enfermagem e os próprios colegas médicos intensivistas. Por quê? Porque quando a gente institui dieta cetogênica, a gente tem que garantir que esse paciente não está fazendo nenhum tipo de aporte de carboidrato que não seja o da fórmula nessa proporção 4:1, né? No caso, o carboidrato é 1 e a gordura é 4, como eu já tinha falado anteriormente. Então, esses pacientes, eles muitas vezes fazem uso de medicações que têm lactose na sua composição. Então, o próprio fármaco antiepiléptico, são raros os fármacos antiepilépticos que não vêm com lactose, com açúcar, com carboidrato na sua composição. Então, assim, a gente precisa rever toda essa prescrição, excluir qualquer tipo de carboidrato que tenha na prescrição do paciente, evitar o uso de corticoide, uma vez que a gente sabe que o corticoide aumenta por si só índices glicêmicos no paciente, evitar o uso de soro glicosado. E aí o artigo chama a atenção que até para limpar o circuito, limpar a sonda nasenteral que usa esse soro, o soro não pode ser glicosado, tá certo? A gente tem que garantir que a única fonte de carboidrato desse paciente está sendo da fórmula. Senão, a gente não vai ter uma dieta cetogênica efetiva. O paciente não vai entrar em cetose. A gente não vai ter a cetonúria, que é a presença de corpos cetônicos na urina. No caso de a gente não ter essa resposta, a gente deve descontinuar depois de 3 semanas de tentativa. Então, eu estou fazendo dieta cetogênica há 3 semanas, o paciente continua em estado de mal, o eletro me mostra lá que o paciente não sai de status. Eu devo descontinuar o uso da dieta cetogênica. Ou, se o paciente melhorar, eu não devo, ao contrário dos anestésicos que eu vou desmamando, a dieta cetogênica ela não deve ser desmamada. Ela deve ser mantida, mesmo depois da melhora do paciente. Então, eu vou colocar, inclusive, dieta cetogênica, vou instituir dieta cetogênica via oral, quando esse paciente ganhar nível de consciência e voltar a se alimentar por via oral. A outra opção que a gente tem não farmacológica é o VNS, né? O estimulador do nervo vago. Então, assim, a dieta cetogênica eu já vi em alguns casos, na verdade poucos, mas eu já vi alguns casos aqui em Recife, de o paciente sair do estado de mal fazendo uso de dieta cetogênica. Então, isso eu já vi. Agora, eu não vi paciente em estado de mal ter um implante do VNS e ver o resultado nesses pacientes. Então, realmente, eu não vi. Eu tenho pacientes que eu acompanho no ambulatório da restauração que tem VNS, mas que não foi implantado no momento de estado de mal, foi implantado eletivamente. Mas esse estudo aqui, que saiu no Jornal Europeu de Epilepsia, em 2018, ele mostra, na verdade é um estudo de crianças e adolescentes, mas ele mostra um sucesso realmente no implante do estimulador de nervo vago em vigência de estado de mal. Então, mas esse estudo que eu trouxe para vocês, ele relacionou aqui 11 pacientes. Desses 11, 2 perderam segmento porque faleceram. E a gente tem como causa, são as mais diferentes possíveis, assim. A gente tem causas estruturais de hemimegalocefalia, a gente tem causa genética de deleção de
cromossomo. A gente tem causa metabólica, que foi hiperglicemia não cetótica em um doente. A gente tem ponta onda contínua do sono de ondas lentas. A gente tem estado de mal relacionado à febre, certo? Então, a gente teve vários diagnósticos e todos os 9, excetuando-se os 2 que faleceram, os outros 9 tiveram boa resposta após implante de VNS. As idades variaram entre menos de 1 ano, tem pacientes com menos de 1 ano, com 6 meses, e tem pacientes com até 14 anos. Então, foram crianças e adolescentes, esse grupo que foi estudado. Então, a gente não sabe sobre faixa etária, a gente não sabe sobre o tipo de síndrome, a gente não sabe o tipo de crise que tem melhor resposta ao VNS, a gente não tem um fluxograma bem estabelecido. Mas eu preciso trazer para vocês que os estudos que foram feitos implantando VNS em vigência de estado de mal foram eficazes, os pacientes tiveram boa resposta. Não só na hora da retirada, não só para tirá-lo do estado de mal, mas também posteriormente conseguindo diminuir dosagem de alguns fármacos antiepilépticos que os pacientes faziam uso previamente. Bom, gente, eu acho que era isso que eu queria conversar com vocês. Tentei fazer algo mais prático, assim, trazer mais próximo da prática da gente, mas trazer alguns conceitos importantes que a gente tem que ter em mente, que tempo é cérebro não só para AVC, mas também para epilepsia, né? Acredito que seja muito importante a gente instituir, encorajar o tratamento precoce, iniciar. Então, viu que o paciente, eita, esse paciente já está com crise há mais de 2 minutos, geralmente as crises, elas melhoram. Ó, já fizemos uma dose de diazepam e o paciente continua em crise, então é importante a gente tomar as medidas o mais rápido possível dentro de uma emergência. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato que a gente conversa mais sobre o assunto. Muito obrigada.